Você e seus amigos se reúnem para desvendar os maiores mistérios da sociedade, mas não sabemos se você tem esquizofrenia ou aquele cachorro realmente fala. E aí, pessoal, eu sou o esquizofrênico falante, porque hoje vamos recapitular o filme Scooby-Doo. Então já pega seu remedinho e pipoca, e quando sua mãe aparecer, coloque um filme adulto, pois vai ser mais fácil de explicar. O filme começa com um fantasma muito louco voando e levando Daphne como refém, e Velma e Fred estavam se preparando para executar o plano e a salvar. E claro que uma parte importante do plano seria executado pelo menino maconheiro e o cachorro falante. O problema é que os dois são muito medrosos e acabam estragando o plano, e nisso eles começam a correr do fantasma, mas acaba estragando todo o plano. E galera, agora já nem sei o que estava acontecendo, pois eles começam a fugir de skate, fazendo várias manobras diferenciadas, mas no final conseguem pegar o fantasma. E do nada aparecem vários fãs locais com a polícia, e todos querem um autógrafo do Fred e já fazem um jabá para vender o boneco do Fred. E sempre quem ia na frente para fazer entrevista e levava fama era Fred, e geral começa a ficar bolado, pois os planos eram da Velma, a Daphne sempre era capturada e o Scooby e Salsicha eram sempre a isca. E nisso eles revelam que o fantasma era o faxineiro da fábrica. Depois de mais um dia de trabalho, eles começam a brigar, pois Fred sempre ficava com os créditos. E agora que vem o problema, pois quando você deixa um menino esquizofrênico falar, ele normalmente vai falar algo sem noção, pois Salsicha começa a falar que todos fazem parte da equipe, e ele compara a equipe a um cachorro quente com purê e ovo de codorna. E Velma fica bolada e vai embora e diz que não queria fazer parte desse cachorro quente de paulista e carioca, e ficam apenas Salsicha e Scooby. Se passam 2 anos e agora eles estavam curtindo suas vidas, e os dois amigos estavam fazendo uma fumaça diferenciada dentro do carro, e vemos que era apenas um hambúrguer vegano, e os dois estão sem perspectiva de vida, e quando batem na porta os procurando, eles tentam fugir, mas o cara entrega um convite de uma ilha do espanto, onde o próprio dono os convidou, e eles não querem aceitar, mas o cara diz que teria muita comida, então você já sabe, né? No aeroporto vemos Fred e Velma, e eles começam a conversar sobre o que aconteceu nesses 2 anos, e Fred escreveu um livro sobre ele, e Velma estava trabalhando na NASA. E aparece Daphne, e os três já estavam pensando que talvez essa fosse a primeira vez que poderiam resolver o mistério sozinhos. E Daphne diz que agora era faixa preta. Então, eu sou preto, só não sou faixa, e não é por isso que eu saio brigando por aí. E agora que vem a loucura, pois aparece um cachorro vestido de velha para conseguir entrar no avião, mas ninguém estava acreditando, até descobrirmos que Fred também tinha probleminha, pois ele não percebeu que era o Scooby-Doo. Quem é a mocreia velha? Os 5 estavam reunidos mais uma vez, e Salsicha quer juntar as mãos para formar uma equipe, mas ninguém quer. E no avião eles sentam separados, e Salsicha conhece uma menina muito bonita chamada Mary Jane, e ela era alérgica a cachorros, e vemos que nossos melhores amigos são vacilões, pois quando aparece uma mulher somos expulsos, e Scooby vai sentar com Fred. O problema é que tinha um gato no colo da moça do lado, e Scooby começa a latir, e Fred acha que sabe resolver e leva um botadão na cara. Viu? Eles chegam na ilha e estava cheio de jovens mequetrefes, e descobrimos que o dono do local era o Mr. Bean, disfarçado do Sr. Mondavares, e ele começa a dizer que reuniu todos ali pois tinha algo de muito estranho acontecendo com os jovens naquela ilha, pois eles entram felizes e quando saem parece que o Sete Peles entrou, e vemos que um jovem vai falar com sua melhor amiga de infância e sai voando que nem um boneco. À noite começa a apresentação para os novos chegados na ilha, e Velma já estava investigando, falando com os funcionários, e um careca sinistro aparece e começa a falar que aquela ilha era amaldiçoada e que todos passariam os dias mais assustadores da vida deles. E Velma, como é mó rachagonga, ela diz que já percebeu que existem alguns projetores no cenário. Durante a festa, geral está curtindo na loucuragem, quando Scooby recebe uma ligação que diz que existe um saco de hambúrgueres na parte escura e sombria da floresta, e acho que até o dono da loja estava perguntando por que um cachorro estava atendendo o telefone, e Salsicha já estava
estava dando um rolê com Mary Jane e diz que ele preferiu se especializar em pegar prêmios em máquinas do que aprender francês. E assim, hoje as máquinas possuem iPhone como prêmio, então hoje faz sentido. Daphne está no meio da floresta para procurar pistas e encontra o negão da canela fina que estava fazendo um ritual voodoo para sacrificar uma galinha morta, o que não faz sentido nenhum. E eu sinto que já vi esse cara em algum lugar, mas não sei de onde. E eu só te digo uma coisa. Que viagem é essa, véi? E ele diz que ela nunca deveria ir no castelo do terror, e Daphne diz que ninguém manda nela, e nisso ela vai até o castelo, pois hoje ela estava do contra. Na floresta, Scooby encontra o saco de hambúrguer, mas o demônio já estava atrás dele, e agora ele vai precisar fugir, e começa uma fuga alucinante pela floresta, e quase que ele é pego, mas o CGI de baixa qualidade não permitiu, e ele volta correndo pro Salsicha, mas não tinha nada, e Daphne os chama para ir juntos no castelo, e eles não querem entrar, mas eles são comprados com biscoito Scooby. E chegando no local, quem aparece é o Fred, que seguiu alguns passos até ali, que no caso era o deles. E Velma já estava lá dentro, então agora eles precisariam procurar juntos. E para não ser injusto, Fred vai com Velma, pois ele sempre ia com Daphne. E não sabemos o que rolava quando os dois desapareciam. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. Salsicha e Scooby entram em uma sala cheia de comidas de plástico, e Daphne encontra uma passagem trancada e Fred está dando bola fora, pois com certeza ele não sabe elogiar uma pessoa. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. Os brinquedos são ligados e agora começam a aparecer várias coisas indo pra cima deles. E se eles não fizerem nada, vão dar uma falecida de leve. E quase que dá ruim pra geral, mas eles conseguem desligar o sistema. E encontram uma sala de treinamento como se estivesse ensinando as pessoas a se socializar. E aquilo parecia a obra de um culto. E Daphne encontra uma relíquia esquisita e chama Damon Rightus. E começa a fugir e encontra Salsicha e Scooby na competição de quem deixa Marmelado sair. O problema é que ativa um alarme e eles precisam fugir, pois começam a chegar vários caras diferenciados e eles se disfarçam de estátuas, mas tudo dá certo e eles voltam pra festa e se dividem para pesquisar sobre o que estava acontecendo. E Fred diz que tinham 3 suspeitos, um era o careca diferenciado, o outro o negão da canela fina voodoo e o terceiro o Mondavares. Velma começa a investigar aquele objeto e já chega um novinho dando em cima dela, e ela é gente boa mesmo, pois nem conhece o cara, e já começa a contar como era a vida dela anos atrás. E vemos que eles eram jovens e felizes, mas tinha outro cachorro chamado Scooby-Loo, que era o sobrinho do Scooby-Doo, mas ele era meio maluco e tinha distúrbio, por isso não crescia. E eles o largaram na estrada, e se fosse hoje em dia, eles estariam resolvendo o mistério na cadeia. E Scooby vê o monstro e sai correndo desesperado. E claro que tem que ter o clássico discurso do Fred falando que não existem monstros. Não existe, absolutamente, mas de maneira nenhuma. E começa uma fuga alucinante e geral começa a ser pego, e os monstros começam a jogar o bafo de cocô na cara de geral e a pessoa já cai fedendo. E agora só tem Salsicha, Scooby, Daphne e a namorada do Salsicha, a Mary Jane. E na fuga eles precisam pular da janela, e por mim preferia ser pego pelos monstros, porque daquela altura eles seriam pegos por uma cadeira de rodas. Eles percebem que os bichos estavam levando as pessoas para um covil, e agora eles precisavam armar um plano para salvar os amigos. E Mary Jane liga pra guarda costeira. O problema é que eles fazem um riso do vilão, pois eles faziam parte desse culto da loucuragem. Eles acordam na praia e percebem que não roubaram o celular deles, e tudo que foi destruído estava normal, como se nada tivesse acontecido. E começam a andar pelo local e todos estão se divertindo, mas percebemos que tinha algo de errado, pois eles usaram tanto tóxicos que até o olho ficou verde. E Salsicha e Scooby encontram Fred contando a clássica piada que não sabemos o que é, mas geral estava rindo. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E eles precisam correr e se prendem dentro de uma garagem e vão dar uma falecida de leve. Mas Scooby descobre que lá dentro tem algumas motos, e eles saem correndo pela ilha e encontram com Mary Jane. Mas Scooby percebe que tem alguma coisa de errado com ela, pois parecia que ela estava usando uma máscara. O problema é que o Salsicha já estava gado e não acredita em seu melhor amigo, e os dois brigam, mas Scooby acaba caindo em um buraco e Salsicha vai atrás, pois não pode perder seu melhor amigo. E por um cachorro que sabe falar, eu também iria. E amigos não se vão!
Lá embaixo ele percebe que era uma caverna sinistra e fica assustado, mas encontra um tonel cheio de cabeças dançantes e aquilo eram os protoplasmas, para não falar que era o espírito do pessoal. E ele pega a cabeça da Velma e a solta, e quando a alma dela volta pro corpo, sai uma mochila de criança, mas ele acaba explodindo por causa do sol, e depois ele solta a alma do Fred e Daphne. Mas aí que vem a treta, pois a alma do Fred entrou no corpo da Daphne e agora ele poderia se ver pelada. No meio da floresta eles se encontram e eles estão com os corpos trocados, mas as almas deles começam a sair do corpo até encontrarem o corpo certo. E agora eles precisariam trabalhar juntos e percebem que tinha algo acontecendo na praia. E quando vão ver, é o negão da canela fina voodoo e ele diz que o fim do mundo estava chegando e que eles precisariam fugir ou fazer um ritual de proteção, pois quando começasse o mundo sofreria por 10.000 anos. E vemos que Scooby foi capturado e foi levado até o Mondavares, o dono da ilha que tinha arquitetado tudo desde o começo. E ele diz que tinha um plano para o Scooby e diz que ele seria um sacrifício. E como ele era meio inocente, ele aceita. Na praia eles aceitam trabalhar juntos e começam ao grande plano para acabar com todos os monstros. E aqui começa uma música animada. E eles começam a preparar tudo e o plano era soltar as almas e quando os monstros saíssem, iriam jogar o sol para que todos deem uma explodida de leve. O problema é que Salsicha consegue estragar mais uma vez o plano e o ritual estava prestes a começar. E Salsicha voa em um dos guardas e aqui vem um momento que eu não sei se eu estou na loucuragem ou realmente aconteceu, pois ele acerta o cara com camisa aberta e se fecha sozinha, e o cara cai sem camisa e desmaia com camisa. O ritual está começando e Fred e Velma estão no meio se fingindo de figurantes, mas eles não sabem a dança e começam a fazer a melhor parte da música. Hora de dar no pé, sair de fininho, vamos nessa, vamos sair. Os dois são capturados e Salsicha está vestido como se fosse um dos guardas, para falar com Scooby que eles eram melhores amigos e precisavam fugir, pois sacrifício não era coisa boa. E quando vão fugir não dá tempo, pois ele perde a alma. E começa o ritual e Mondavares começa a absorver as almas, mas Salsicha não deixa absorver a alma do Scooby, que era a alma inocente que precisava para o ritual. E a grande verdade é que o Mondavares na verdade era apenas um robô, e quem estava por trás daquele mistério era o Scooby-Loo, que queria se vingar por ser expulso da equipe. O problema é que ele absorveu muitas almas e ficou grandão, e aqui começa mais uma fuga louca e Fred vai metendo um cacete em geral, enquanto Daphne vai mostrando seu Kung Fu para o Carcaçudão, e vemos que ela era lutadeira mesmo, e tudo parecia que ia dar ruim pro Scooby-Doo, mas Daphne consegue derrubar o Carcaçudão brilhoso, careca, safado torneado. Parei. E as almas começam a voltar para os corpos e os monstros começam a explodir, e no final Salsicha consegue arrancar as últimas almas do Scooby-Loo, e ele volta ao normal, e tô imaginando os monstros que saírem dos corpos dentro do avião, vários acidentes aéreos de bobeira. E Daphne fica com Fred, Salsicha com Mary Jane e Velma com o estranho que conheceu no bar, que nem tem nome. E Fred deixa a Velma dar a entrevista final, pois o plano foi dela e merecia todo o mérito. É galera, esse filme é mó loucuragem. Se alguém perguntar o que você estava assistindo, você diz que o YouTube te recomendou e você não sabe o que estava acontecendo, porque vão te julgar menos. Mas é isso, se curtiu e quer mais, se inscreve aí que estamos no mamilinho. Estamos chegando em 150.000 inscritos, hein, bebê? E me ajuda aí, porque agora só faltam 22.000. E Jesus, me deu até uma agonia aqui. Mas sei que você é humilde, então só bora. Agora eu vou nessa, então fui! Hora de dar no pé, sair de fininho, vamos nessa, vamos sair.